Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também os alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham nas aulas de matemática. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E hoje, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo. Então hoje nós vamos trabalhar com a educação financeira, né? Nós vamos fazer algumas reflexões. Então a gente vai refletir sobre a importância de se ter um propósito na vida e que este depende da determinação e das escolhas que fazemos. Isso mesmo. Então a educação financeira, ela trabalha com essa questão. A questão assim da gente saber lidar com as nossas finanças, com o dinheiro e também com os propósitos da nossa vida, aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, sobre os nossos sonhos. A gente vai trabalhar aqui com as questões, refletir, né, sobre algumas situações que acontecem, que podem acontecer aí na vida diária de cada um de nós. E a gente vai olhar para essas situações e vai refletir se ali a gente pode ter um propósito na vida, se aquela pessoa vai conseguir, se não vai conseguir realizar aquele propósito, se o sonho que a pessoa tem, ela está indo em busca desse sonho, né? Então tudo isso a gente vai trabalhar aqui nessa questão da educação financeira, que trabalha com as questões de valores também, né? A gente vai ver um pouquinho isso na aula de hoje. E para a gente começar, a gente vai ver aí na telinha que vai aparecer para vocês a nossa primeira situação. Vamos lá? Então este aí é o nosso primeiro, né, a nossa primeira reflexão aí dentro desse texto, num pedacinho aí do poema, né, do Olavo Bilac, do livro Poesias Infantis. Esse poema se chama O Trabalho, né, e a gente vai ler um pedacinho do que diz nele lá. Então lê com a professora aí na sua casa. É preciso, desde a infância, ir preparando o futuro. Para chegar à abundância, é preciso trabalhar. Não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro. E para ter a colheita, é preciso semear. Então vejam aqui, esse poema do Olavo Bilac está falando sobre o trabalho. E quando a gente fala sobre o trabalho, né, o poema ali nos remete a pensar que a gente deve começar desde cedo a ter assim perspectivas, né? Pensar no que a gente quer ser quando a gente crescer, né? A professora, por exemplo, quando era pequena, a professora sempre quis ser professora. Então, desde pequena, eu já tinha esse sonho. E através dos anos que foram se passando, dos estudos que a professora foi fazendo, hoje eu sou aqui uma professora. Então, eu realizei o meu sonho que eu tinha desde criança. Então, no caso do trabalho, do poema, ele fala assim, que você desde pequeno já tem que pensar em alguma coisa que você quer ser, pelo menos ter um sonho. E lutar, na medida do possível, durante todo o percurso da sua vida, para atingir esse sonho, para chegar a realizá-lo. E aqui, ele diz assim, né, no poema, que não nasce um fruto se a gente não semear, né, uma semente, se a gente não pôr a semente na terra. O que significa isso em relação ao trabalho, professora? Pense que a professora lá, o que será que poderia ser? Bem, uma das possibilidades poderia ser assim, você ter que semear significa você ter que colocar para você, né, colocar dentro de você tudo que você puder para que lá fora depois você possa colher aquele fruto de tudo que você semeou dentro de você. E isso envolve aí sentimentos, envolve atitudes, né? Envolve valores e envolve também, e tão importante quanto, a tua educação, o teu conhecimento. Então, estudar é essencial para que a gente consiga atingir os objetivos da nossa vida. Né? Não é verdade? Então, se você não estuda, ou se você leva assim, né, tudo meio, né, dançandinho, assim, levando do jeitinho, não dá certo não. A gente tem que se esforçar. Isso eu sempre falo para vocês. Mas aqui, né, voltando para a nossa situação do poema, ele diz assim, que desde a infância, então, a gente precisa ter uma perspectiva, né,
Semear as coisas desde cedo para colher no futuro, ok? Bem, pensando sobre isso, pensando sobre o trabalho, é o trabalho que nos dá condições de ter rendas, né? É o trabalho das pessoas que fazem com que elas recebam, né, uma quantia em dinheiro no final de um período trabalhado. Esse período pode ser de um dia, de uma semana, de um mês. Então depende muito aí da situação que a pessoa, do que ela faz, né? Aonde ela trabalha. E esse retorno financeiro vem ao final desse trabalho. Quando a gente fala assim em retorno financeiro, a gente está falando da renda, né? Da renda, ou seja, do salário que a gente ganha. Então, alguns trabalhos, né? Eles proporcionam a gente uma renda maior. Outros trabalhos proporcionam uma renda menor. Mas em nenhum dos dois casos existe desvalorização. Todo trabalho é importante, ou seja, a gente precisa, né, escolher aquilo que a gente gosta e confiar que aquilo é importante para você. Claro que aí envolve questões, né, que a gente não vai trabalhar aqui na escola, na nossa aula de hoje, sobre a questão aí, né, que envolve outras situações que nós não vamos nos limitar. A gente vai falar hoje aqui só sobre educação financeira, de como eu estou desenvolvendo essa minha habilidade de trabalhar com essa educação financeira, ou seja, ter essas noções de valores e de atitudes que favorecem o meu futuro, tá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bem, para a gente começar a falar um pouquinho mais do nosso futuro em relação ao que a gente quer na vida, eu trouxe para a nossa aula hoje 3 exemplos. 3 situações aí, uma diferente da outra, e a gente vai olhar particularmente para cada uma delas. Ok? Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira situação, vamos ver? Então, para introduzir essas 3 situações, a professora trouxe aqui uma definição aí, ou um pouquinho da nossa perspectiva aí do que significa educação financeira, né? Para construir o nosso futuro. Por que a gente estuda a educação financeira, professora? Tá aí, ó, para nos ajudar a pensar sobre o nosso presente e nosso futuro, inclusive. Pois analisando as situações de hoje, nos preparamos para o nosso amanhã. Então, algumas coisas são muito importantes para a gente, algumas atitudes, algumas coisas que a gente tem que ter na vida. E hoje nós vamos ver aqui, ó, vocês vão ver aí na telinha de vocês, alguns objetivos, né? Algumas palavrinhas que estão se remetendo a esse nosso futuro. Por exemplo, ali, ó, sonhar, persistir, poupar, economizar, investir, trabalhar, colaborar. Bem, essas são situações, né, são ações que a gente tem, que a gente pode ter para chegar a construir esse nosso futuro, né? E como a gente está falando de educação financeira, a gente está falando assim na questão do persistir, do poupar, economizar, né? Sonhar, ter algum sonho assim que você vai em busca dele, mas para ter esse sonho e para poder chegar a construir esse sonho, nós temos que investir no nosso trabalho, investir nas colaborações que a gente pode ter, né? Então isso aí são todas ações que a gente vai ter para construir no futuro dentro dessa perspectiva que a gente está aprendendo aqui hoje, que é da nossa educação financeira. Beleza? Agora sim, vamos para o primeiro caso. Vamos lá? Então o primeiro caso é o caso de Bruna, né? Então vejam aí a situação da Bruna. Bruna acha a escola muito chata. E ela só vai por obrigação. Ela é muito boa em produzir textos e já lhe disseram que poderia ser uma boa jornalista. Mas, para isso, ela teria que ler muito. Então, olhem aí os quadrinhos, né, da Bruna. Então, olha lá a carinha dela no início da entrada da aula lá, né? Ela tá assim com uma cara de quem diz assim, ai, preciso estar aqui. Então quer dizer que ela acha mesmo uma escola muito chata. A Bruna, né, ela gosta muito de escrever e ela escreve bem ainda por cima, né? Ela tem uma escrita ótima. E só que para ela ser jornalista, assim como as pessoas disseram que ela poderia ser, ela teria que ler muito para poder ter bastante ideias para poder escrever. Só que a Bruna não é muito chegada, acho que a leitura também não. Olha lá como é que está o rostinho dela frente aos livros que ela está olhando, né? Que ela está tentando ler. Então, será
que a Bruna, do jeito que ela está se colocando nesta situação, ela conseguirá atingir um objetivo na vida dela, assim, dentro desta situação, deste momento que nós estamos analisando, né? Nós estamos pegando um recorte da vida da Bruna. Será que desse jeito, se ela mantiver esse padrão, ela vai conseguir, de repente, ser uma jornalista? Se for o caso, né, dela querer ser uma jornalista? Bem, se as pessoas disseram que ela pode ser uma boa jornalista, quem sabe ela não tenha vontade, né? Mas para ter vontade também tem que investir nela mesma, né? Fazendo leituras para aprofundar seu conhecimento para poder escrever e ser uma boa jornalista. Então esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso? É o caso do Gustavo. O Gustavo é o melhor jogador de futebol da escola e da rua e acha que a vida de jogador profissional é muito boa. Ele passou no teste para a equipe iniciante de um famoso clube, mas o clube era muito longe de sua casa e o treino cansativo demais. Então ele desistiu. Agora tem as tardes livres para jogar videogame. Vamos ver agora esse caso do Gustavo, né? Olha, ele é um menino alegre, esforçado pelo jeito, né? Gosta de chutar bola e é bom, né? Ele chuta bola com uma propriedade, ou seja, ele é um ótimo jogador da escola e da rua dele também. E pelo que a gente sabe, né, da situação que nós estamos recortando aqui da vida do Gustavo, ele acha a vida de jogador de futebol muito boa. Ele até fez um teste para jogar futebol profissionalmente dentro de um clube e o mais importante, ele passou no teste. Ou seja, ele estava já apto a treinar e de repente ser um ótimo jogador de futebol lá no futuro dele. Só que duas coisinhas vieram assim atrapalhar, né, nas perspectivas que ele teve, que vieram atrapalhar a vida dele, ou seja, muito longe da minha casa, é o clube onde eu treino, né? É muito longe. Ai, é muito cansativo. Eu canso demais, eu corro demais, eu canso. Ai, não gostei, não quero isso. Aí fica com a tarde livre para ficar na frente da televisão jogando videogame. Vamos parar e pensar nesse recorte da vida do Gustavo? Será que o Gustavo, neste momento da vida dele, se persistir essa situação que ele está, ele vai conseguir atingir o objetivo ou realizar o sonho dele, que é ser um jogador de futebol? Vamos pensar sobre isso. Tudo na nossa vida, independente do que seja, a gente precisa pôr um esforço, a gente precisa ter uma persistência. Lembra da palavra lá que a professora mostrou no começo? Persistir? Então, nesse caso aqui, o Gustavo, ele desistiu na primeira dificuldade, de pegar o ônibus e ir para o treino, que era longe, ou então, né, de achar que estava muito cansado. Opa, mas jogo de futebol é movimentado, né? A gente tem que treinar muito. Os jogadores de futebol profissional, pelo menos que a gente sabe por aí, eles se esforçam bastante para ser o que são. Nesse caso aqui, o Gustavo estava indo para o caminho certo, mas na primeira dificuldade ele desistiu e ficou só na diversão jogando seu videogame. Será que o Gustavo vai conseguir ser alguma coisa se ele mantiver esse padrão de vida nesse molde que nós estamos recortando aqui? Não sei, né? Fica muito difícil dele realizar o sonho dele se persistir nessa maneira. Então, fica aí a dica para vocês também. Meninos, se vocês têm vontade, ou até as meninas, né? Tem vontade de ser jogadores de futebol, tem que ter bastante esforço. E tem que não desistir nas primeiras dificuldades. Isso para qualquer profissão, não só para jogador. Mas como a gente está falando aqui, né, desse recorte da vida do Gustavo. Segunda situação, já passamos por ela. Vamos para a terceira situação? Vamos ver lá? O outro caso? Então, o caso do Daniel diz ali, ó. Daniel tem jeito com os animais e é voluntário em uma ONG. Ele percebeu que, dependendo da alimentação, os cães ganham peso e ficam saudáveis mais rapidamente. Com a descoberta, se imaginou dono da maior fábrica de rações do país e pediu ao pessoal da ONG para fazer alguns testes. Ele pretende fazer faculdade de administração de empresas. Então, vejam aqui o caso do Daniel. O Daniel, ele é um menino como qualquer outro, né?
assim como o Gustavo, assim como, né, a nossa coleguinha lá que a gente viu por primeiro. Então, o Daniel, ele, como voluntário, ele trata dos animais, né? Ele gosta de cuidar dos animais, dos cães principalmente, né? E ele percebeu lá que dependendo da alimentação, o cão ganha mais vida, né? Ele fica mais saudável, ele tem mais energia. E logo, logo ele já imaginou ele sendo dono de uma fábrica. E pediu lá para o pessoal da ONG para ele fazer alguns testes com esse tipo de alimentação que ele descobriu. Aí, nesse momento, ele já fez uma perspectiva para a vida dele. Qual foi a perspectiva que ele fez? Isso mesmo, fazer uma faculdade de administração de empresas. Porque se ele quisesse, né, ter uma própria empresa, ele teria que saber como administrar. E isso depende de um estudo, né? Então, ele já teve um sonho. E para esse sonho, ele já vem realizando algumas ações desde pequeno, como participar de uma ONG, gostar de cuidar dos animais, fazer descobertas sobre as situações que ele está vivendo. Então, tudo isso ele já está fazendo nesse momento da vida enquanto ele é criança. E pensando em mais tarde fazer uma faculdade para poder ser, inclusive, dono de uma fábrica. Então, isso aí é sonho, é perspectiva de vida e ele já está conseguindo ter isso já, né, desde cedo, para depois ele poder fazer mais coisas para chegar lá. O importante é que ele já tem um sonho. Agora eu pergunto para vocês, o Daniel tem condições neste recorte que a gente fez da vida dele, né? Nesse pequeno trecho que está passando aqui da vida do Daniel. Será que se ele se mantiver assim, ele vai conseguir realizar o sonho da vida dele? O que vocês acham? Muito bem. Se ele continuar assim, é bem provável, é muito provável que ele consiga atingir o objetivo e realizar o sonho da vida dele. Então, nós temos essas três situações, né? Agora, a gente vai fazer uma inferência sobre as três. Vamos fazer junto com a professora aqui na telinha. Vai aparecer já para vocês. A gente vai fazer uma análise dessas três situações e vai responder algumas questões que vão aparecer aí para vocês. Após a gente analisar esses três casos, qual dos personagens tem a maior chance de ter sucesso na realização dos seus sonhos? Por quê? E quem tem menos chances e por quê? Então vamos parar com a professora e pensar agora, né? Bruna, Gustavo e Daniel. Os três. Dentre eles, qual tem maior chance de atingir o objetivo da vida dele? Isso, muito bem, é o Daniel. E a que tem menos chance? Provavelmente seria a Bruna, porque lá a Bruna não teve muita perspectiva de vida, né? Lembram lá na história da Bruna? Ela não tinha muita perspectiva de vida. Ela, né? Estava assim, não gostando de ir para a escola, não querendo nada com nada na vida. Então, talvez a menor chance seja da Bruna. Por quê? Porque o Gustavo, ele estava ainda, né, pensando lá em ser jogador, ele já estava indo correndo atrás, por mais que tenha desistido, mas ele começou a correr atrás dos sonhos dele. Então, poderia ter uma chance um pouco maior que a Bruna, né, em relação aos dois. Então, vamos ver a resposta? Então, as maiores chances são de Daniel, pois ele conhece o seu talento e traçou um plano de ação com todos os pontos necessários para torná-lo realidade, enquanto que Bruno e Gustavo não. Então, essa foi a nossa análise da primeira situação, né? A primeira pergunta. Vamos para a segunda agora? Agora eu faço uma pergunta para você, criança, que está aí na sua casa. Olha lá, ó. E você? O que você gostaria de ser no seu futuro? E quais são as chances de isso acontecer? Bem, agora você tem que responder para você mesmo aí em casa. O que você gostaria de ser quando for maior, né? Quando estiver grande, já adulto? Tem uma profissão já que você tem na ideia do que ser? Você gostaria de ser alguém, assim, com bastante impacto aí na vida dos outros? Você queria ser um artista? Você queria ser jogador de futebol? Você queria ser professor? Dentista? Médico? Quanta coisa, né, a gente pode ser, né? Advogado, empresário. Nossa, tem milhões e milhões de possibilidades de diversas profissões. Então, você pode escolher uma delas. Claro que agora, nesse exato momento da sua vida, você não vai definir nada definitivo, mas você tem que ter uma perspectiva, ou seja, tem que ter uma ideia, né? Um projeto de vida. O que será que eu quero ser quando for maior? E desde cedo já ir se preparando para isso. E se preparar para isso, a primeira coisa a fazer é estudar.
Isso mesmo. Bem, mas vamos falar das chances agora de você ser essa que você pensou aí, essa possibilidade na tua cabecinha aí, médico, dentista, professor, o que você pensou? Quais são as chances disso acontecer se fosse hoje? Então nós vamos olhar aqui, a professora trouxe algumas opções para vocês verem. Olhem lá. As chances que você tem é de 100%, porque você está se esforçando para conseguir vencer os obstáculos e se dedicando aos estudos, com certeza, com a certeza, né, de que eles darão condições para você chegar onde você quer? Ou 50%, ou seja, metade, né, meia ali, ó. Porque eu ainda preciso me dedicar melhor aos meus estudos e não desistir diante das dificuldades para conseguir aquilo que eu quero para o meu futuro. Ou 10%, porque infelizmente eu desisto muito fácil das coisas que dão muito trabalho para fazer. Apesar de gostar da escola, eu prefiro brincar do que ficar fazendo meus deveres. Ou você não tem chance nenhuma, ou seja, não tem chance alguma, pois você não gosta de nada, não sabe o que é da vida para você ainda, né? Só gosta de brincar, de se divertir, por consequência não gosta de estudar. Bem, olha essas 4 opções aí que estão aparecendo para você na telinha. Se você tivesse que marcar uma, mas sinceramente, olha para você mesmo e marca assim com o coração aí na sua cabecinha. Seria a primeira opção? 100% de chance de você se tornar o que você quer? 50%? 10%? Ou não tem chance alguma? Pensa bem aí com a professora. Vou dar uns segundinhos para você pensar. Cada um vai ter uma resposta diferente do outro, né? Porque cada um responde por si. Essa pergunta que eu fiz para vocês, ela não tem uma resposta certa. Ela tem uma resposta que é tua. Então não se preocupe em acertar a resposta. Se preocupe em responder para você. Se é 100%, se é 50%, se é 10% de chance ou se não existe chance para você ser o que você quer na sua vida hoje. Muito bem. Veja, você pensou, você parou, você analisou e você deve ter respondido uma das opções. Bem, se você respondeu que é 100%, muito bem, você está no caminho certo e continue seguindo esse caminho, porque é assim que você vai conseguir realizar os teus sonhos. Se você respondeu 50%, tá assim a meio caminho andado, né? Não pode desistir, né? Porque como diz aqui, ó, que eu desisto muito fácil diante das dificuldades. Não dá pra gente desistir fácil. A gente tem dificuldade, a gente tem que enfrentar a dificuldade. A gente precisa correr atrás e melhorar cada dia mais. Então, se a gente for atrás e melhorar cada dia mais, a gente não desiste diante da dificuldade tão facilmente, tá bom? Então, dá uma esforçada aí, um pouquinho mais, né? Uma melhorada aí no seu esforço e corre atrás dos seus sonhos, tá bom? 10%, se você respondeu 10%, a gente precisa conversar de perto aí, um pouquinho mais de perto nós dois aqui. Por que você só considera 10%? Bem, 10% ainda é alguma coisa, né? É melhor do que nada. Mas vamos rever as ações que você tem aí com você? Vamos rever um pouquinho as tuas habilidades? Você pode ser melhor do que você acha que é. Você pode, você tem capacidade para isso. E se você tem capacidade para isso, é só mostrar, porque a nossa capacidade precisa ser revelada para as outras pessoas. Então vamos lá, vamos revelar as nossas capacidades, porque eu tenho certeza que você pode mais do que você acha que pode, tá bom? E se você respondeu que não existe chance alguma, não desista dos seus sonhos. Não pense assim. A gente pode e a gente deve ter muita vontade de fazer aquilo que a gente quer. E a gente corre atrás. Se hoje está difícil, amanhã pode ficar um pouco menos difícil. Depois de amanhã, menos ainda. E quem sabe o ano que vem não fica melhor. Então a gente tem que sempre correr atrás das melhores chances para a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Combinado? Muito bem. Espero que você tenha gostado de fazer esse exercício aqui com a professora. Só que agora, a gente vai analisar, né? Dentro da educação financeira também, algumas situações assim que envolvem dinheiro. Economia, poupar. O que significa isso, professora? Economizar
poupar. A gente vai ver agora umas histórias em quadrinhos que a professora trouxe para você. A gente vai analisar duas histórias. Duas histórias do Cascão. Vocês conhecem o Cascão? Então, o Cascão é o da Turma da Mônica. Muito bem, então vamos lá olhar a história do Cascão? Então tá aí para vocês, né? A história do Cascão diz assim, é uma história que foi, né, elaborada para o programa do Meu Bolso Feliz, com parceria ao SPC Brasil. Então, no caso dessa história, o pai ali, ó, do Cascão está fazendo alguma coisa, estão vendo? Nesse primeiro quadrinho que está aparecendo ali na telinha do lado esquerdo, superior esquerdo? Então vamos lá. Eu gostaria de depositar esse dinheiro na minha conta poupança, disse o pai do Cascão. Daí o Cascão pensou lá, Saindo da agência, o Cascão perguntou, pai, por que o senhor faz isso? Isso o quê, filho? Guardar uma parte do seu pagamento. Bem, para que ele possa aumentar e no futuro possa comprar um carro. Entendi, o senhor é muito esperto, hein? Eba, uma moeda. Cascão achou uma moeda no meio do caminho ali, indo para casa com o pai dele, olha lá no quadrinho. O pai pergunta então, o que vai fazer com ela, filho? Guardar, eu estou pensando em juntar para comprar um carrinho. Você também é bem espertinho. Então vejam aqui, essa história do Cascão mostrou pra gente uma situação de poupança, de economia, né? O pai de Cascão, o que ele fez? Ele tirou um pedaço, né, do seu dinheiro, do seu salário, uma parte, e colocou numa conta poupança, para que ele pudesse mais tarde poder comprar um carro. Nessa situação do sonho do pai do Cascão, que era ter um carro. Então vamos ver qual é a nossa aprendizagem nessa história? Se pudermos guardar um pouco do dinheiro que temos, com certeza no futuro teremos mais para realizarmos nossos sonhos. São nossas escolhas que determinam o que seremos ou teremos em nosso futuro. Então é isso que a gente aprendeu aqui com essa história do Cascão, né? Com o pai lá depositando um dinheirinho na poupança. Muito bem. Então vejam, essa situação de que nós aprendemos aqui agora, que foi a escolha, né, a escolha que o pai do Cascão fez, né, a gente escolheu o quê? Ele escolheu guardar dinheiro para ter um futuro, comprar no futuro um carro. Então foi uma escolha que ele fez. E isso que a gente aprendeu nessa história, são as escolhas nossas hoje que determinam o nosso futuro no amanhã. Então aqui é uma história que a gente pode tirar essa moral. O que você fizer hoje vai render muito mais para você no futuro. Principalmente falando, né, de economia e de poupança, de ter algum dinheirinho guardado. Vamos ver a nossa próxima história? A próxima história do Cascão também feita, né, para o programa Meu Bolso Feliz, diz assim: sua semanada, Cascão. Cascão já pensa ali, ó, num skate. Bem, para quem não sabe, semanada é uma espécie de dinheiro, uma quantia de dinheiro que é recebida por semana, né? A gente tem a palavra mesada, que é aquela quantia de dinheiro que a gente recebe por mês, né? Às vezes tem crianças que recebem, né, mesada dos seus pais, mas tem crianças que recebem um pouquinho durante a semana, então eles chamam de semanada. Então é essa a diferença ali da palavra. Então o Cascão recebeu a semanada dele, já pensou naquele skate. Só que o que o Cascão fez? Olha lá no quadrinho de baixo. Ele foi comprar um sorvete. Comprou o sorvete, mas estava pensando no skate. O que o Cascão fez? O troco que ele recebeu, o que aconteceu ali? Isso, olha, ele está guardando num porquinho, no cofrinho, né? Então ele está guardando o que restou daquele dinheiro que ele gastou no sorvete. Uma semana depois, o pai do Cascão lhe dá de novo ali uma semanada. Tome, Cascão, sua semanada. Olha o Cascão de novo pensando naquele skate. Só que naquela semana ele teve vontade de comer um pastel, né? Queria comprar um para poder comer. Foi lá na feirinha, comprou um pastel. E o que ele fez com o troco? Olha ali embaixo. Isso, de novo aquele troco foi guardado no cofrinho. Ele ainda estava pensando no skate novo que ele queria.
E olha o que ele pensou ali no último quadrinho, comendo aquele pastel gostoso. Com o dinheiro da minha próxima semanada, vou poder abrir o meu cofrinho e comprar o skate que eu tanto quero. Então, vejam aqui, o Cascão, nessa história, foi diferente da outra, né? Essa história está nos ensinando outra situação, que a gente, com o dinheiro que a gente recebe, um pouquinho que a gente recebe, às vezes dá vontade de comer lá, né? Tomar um sorvete, de comer um pastel. Tudo bem, nada impede, você pode. Mas o que ele fez aqui, ó? Na vontade que ele teve de tomar o sorvete, na vontade que ele teve de comer o pastel, ele fez, ele realizou a vontade que ele tinha. Mas ele não gastou tudo. Ele guardou um pouquinho, poupou, colocou lá no seu cofrinho. Isso é economizar, é fazer uma economia, né? Eu estou gastando um pouquinho do dinheiro porque eu quero aquele sorvete agora, eu quero comer aquele pastel, me deu vontade, tudo bem, vai lá, compra. Mas não gasta tudo, guarda um pouquinho para poder realizar o seu sonho depois. Qual era o sonho aqui do Cascão? O que ele queria? Isso, muito bem, ele queria um skate novo, um skate lá que estava, né, na cabecinha dele, muito desejado aquele skate. Ele disse que depois, na próxima semana que ele ganhasse a semanada dele, o que ia acontecer? Ele ia conseguir comprar o skate com o dinheiro da semanada toda, porque daí agora ele tem que, né, colocar todo o dinheiro da semanada para juntar todos os seus, né, guardados aqui, né, suas moedinhas guardadas no cofrinho e juntar com o dinheiro e ir lá e comprar o skate dele. Então, isso a gente pode aprender também na nossa própria vida, né? A gente gasta um pouquinho, mas um pouquinho a gente pode guardar para a gente poder realizar o sonho depois. Vamos ver o que a gente aprendeu aqui? Que os nossos propósitos só são alcançados com determinação e persistência e que para você ter algo que tanto quer, você precisa economizar e não gastar tudo que tem de uma vez só. Bem, então vejo, essa foi a finalização da nossa ideia aqui, né, da história do Cascão. Então, gostaram da nossa aula de hoje? Nós estamos quase caminhando para o final dela. Vejam, hoje nós aprendemos a poupar, a economizar e a nos ver no futuro com propósito, né? Ou ver o nosso futuro lá, o nosso sonho sendo realizado. Isso tudo faz parte da educação financeira que a gente pode ter lá na escola. E dentro da matemática, a educação financeira vem ajudar a gente a pensar sobre os gastos, a poupança, a economia, né? As chances de algo acontecer se a gente fazer uma ação hoje. Então, tudo isso faz parte das aulas de educação financeira que também entra aqui no nosso componente de matemática. Bem, tudo isso que a gente fez hoje foi para a gente alcançar o objetivo da nossa aula. Isso mesmo, vamos ver o objetivo de novo, vamos lembrar dele? Refletir sobre a importância de se ter um propósito na vida e que este depende da determinação e das escolhas que fazemos. Foi isso que a gente fez, não foi? A gente analisou as situações das 3 crianças, a gente analisou as 2 histórias que o Cascão vivenciou aqui e o que aconteceu? Isso mesmo, né? A gente aprendeu aí que as determinações que a gente tem, as persistências que a gente tem, que a gente faz, que a gente, né, segue atrás do sonho, a gente consegue depois ter lá as coisas do futuro sendo realizadas. Nós temos os nossos objetivos alcançados, enfim, né? Isso que a gente aprendeu. E para a gente vivenciar um pouquinho mais sobre isso, a professora pôs a tarefa. Vamos ver? Então, na tarefa está a história do Cascão, aquela primeira que a gente olhou aqui na aula. A professora colocou aí para vocês lerem de novo e responderem a pergunta que está ali embaixo, ó. Você já passou por algo parecido? Economizar dinheiro para comprar algo que você tanto queria? Se sim, escreva o que você fez. Se não, então descreva o que você faria se quisesse comprar algo que tanto quer e não tem. Então é essa a tarefa. Você vai olhar de novo a história, vai ver, né? Vai ler de novo ela, vai refletir de novo sobre ela e vai responder. Se você já passou por algo parecido, conta pra gente como foi. Se você não passou, descreve como seria se você precisasse fazer isso, tá bom?
Então fica aí, meus amores, a aula já está terminando, a professora vai deixando aqui, né? O nosso dia acabou, então a nossa aula também terminou, o dia, né, que a professora fala, o dia da aula de matemática. A gente encerrou a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente tenham aprendido, refletido aqui com a professora sobre a educação financeira, ok? Fiquem com um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, História! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos comigo para mais uma aula de Ciências Humanas. E hoje nós vamos conversar sobre a cultura oral, a era digital, sobre a invenção da escrita. Nosso objetivo da aula de hoje é identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação e a invenção da escrita. Bom, então nós vamos começar hoje com uma pergunta muito importante. Vejam só, você já parou para pensar em como surgiu a escrita? Então, vamos comigo ali no quadro que nós vamos conversar um pouquinho sobre, antes de pensar em como surgiu a escrita, em por que ela surgiu. Por que alguém inventou a escrita? Vejam bem, pensem comigo. Se quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente aprende é a falar. Então, antigamente a cultura era oral. Então eu conversava com as pessoas e transmitia esse conhecimento, apresentava os meus saberes, passava para as outras pessoas de maneira oral, conversada, falada e não por escrito. Aí começou a surgir a necessidade de registrar o que acontecia, de se registrar o que se estava conhecendo, o que tinha acontecido no dia a dia, as colheitas. Lembram lá quando nós tivemos aquela aula sobre o Egito, que nós tínhamos as pirâmides, que eram templos mortuários, nós também tínhamos os zigurates, que era para guardar alimentos? Então, precisava ter um controle dessas entradas e saídas, o que tinha lá dentro, a quantidade que tinha. Então, depois disso, surgiu a necessidade de se ter formas de registro. E lembram também que nós já conversamos que os povos eles foram surgindo de maneira isolada. Eles não tinham a comunicação entre eles, eram longas distâncias entre um povo e outro. Então, quando era conversado, era falado, eles até que se entendiam. Mas nas formas de registro, cada um desenvolveu o seu. Então, vejam só. Então, agora aqui a prof vai fazer um registro, mas é o meu registro. Vamos ver se vocês conseguem entender do que eu estou falando através desse meu registro, desse meu código de escrita. São palavras que fazem sentido para mim, o código que eu vou estar desenvolvendo e vocês vão estar tentando adivinhar. Então, pega lá o celular, você vai precisar ou tirar um print dessa tela, ou pega o celular lá e tira uma foto da TV na hora que a prof terminar de escrever todas as palavras, porque durante a aula você vai tentar descobrir o que elas significam, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem descobrir o padrão e acertar o código, desenvolver esse código também, tá? Então, vamos lá. A primeira palavra. Então, esse é o meu código. Vocês vão tentar descobrir como que vocês vão ler isso daqui. Vamos para a segunda palavra. A segunda palavra tá aqui também. Vejam que eu utilizei algumas iguais e surgiram novas. Então, vamos para a próxima.
essa daqui é muito importante, mas vamos continuar para a próxima. Vamos ver quem será que vai descobrir. Então agora a prof vai deixar um tempinho para você tirar aquela fotinho das 4 palavrinhas ou tirar o print da tela para vocês poderem tentar descobrir. Então vamos lá. Pronto? Deu tempo? Então, durante o programa vocês vão tentando descobrir quais são estas palavras que a prof escreveu aqui para vocês. Combinado? Então, vamos continuar com a nossa aula. Vamos lembrar da nossa pergunta. Você já parou para pensar em como surgiu a escrita? Então, nós já conversamos que ela surgiu da necessidade de registrar os acontecimentos do dia a dia. Nós tínhamos lá no começo as pinturas rupestres, mas elas não eram forma de escrita, elas eram apenas uma forma de registro. Um dos primeiros sistemas de escrita que temos registro são dos egípcios, lá no Egito, com os hieróglifos. Então, aqui no mapa, vocês estão vendo, ali onde vai aparecer a flechinha, que é o Egito, e eles tinham esse sistema de escrita. Então, era através de desenhos, através de símbolos que eles registravam. Será que alguém consegue ler o que está escrito ali? Acho difícil, né? Que vejam, para eles tinha significado, para eles tinha sentido o que estava escrito ali, né? Para nós, a gente não consegue entender, a gente não consegue ler o que está escrito ali, nem muito menos o que significa cada desenho, por mais que a gente tente, né? Então, é complicado. Também temos, lá na Mesopotâmia, lá na região mesopotâmica, a escrita cuneiforme. Então, vocês estão vendo ali no mapa onde que é próximo ao Egito, porém, eles não tinham essa comunicação, essa troca de sistema de escritas. E lá, eles escreviam desta maneira. Era escrita cuneiforme, era feita com uma cunha nesse formatinho de triângulo ali e era impresso na argila. Então, aqui tinha sentido o que estava escrito para eles, era para registrar o que tinha de alimento ou o quanto as pessoas deviam de impostos, também eram registrados dessa maneira, então tinha sentido para eles. Para nós não conseguimos ler o que está escrito ali, certo? Também temos a escrita que ficou mais simples, ela foi inventada pelos fenícios. Então, vejam aqui no mapa. A Fenícia, ela nessa região, tinha muita troca aqui no mar Mediterrâneo, muito comércio. Então, e eles que foram facilitando o sistema de escrita. Então, vamos ver. Olha só, eles começaram a criar um símbolo para letras e não um símbolo para palavras. Então, essa foi a grande diferença e por que ficou mais simples. Porque ao invés de ter um símbolo, um sinal, um desenho para cada palavra, eles desenvolveram um alfabeto que tinha um símbolo para cada letra. E a partir disso você podia escrever várias palavras. Então, tá aí, ó, o primeiro alfabeto, que é o fenício e deu origem a outros alfabetos. Então, alguns símbolos são parecidos com o nosso. Vejam que não tem todas as letras como no nosso alfabeto, né? Então, é diferente, mas foi uma grande evolução. Porque a partir do momento que você conhecia somente estes símbolos, você podia decifrar palavras, você podia decodificar aquelas palavras e o que elas estavam significando, certo? Aí, o Líbano trouxe seu sistema alfabético consonantal para a Grécia e os gregos aperfeiçoaram o alfabeto, adicionando letras para as vogais.
Então, o que são essas vogais? São sons de falas nas articulações, nas quais o canal de respiração não está bloqueado, como o A, E, I, O, U. Prof, não entendi o que significa isso. Então, eles tinham somente consoantes antes. Então, vamos lá, pensa lá na letra B. Como é que você fala o B? Só o som do B. Você não fala B, você faz só B. B. Ele é travado. Aí precisou das vogais para fazer ba. Veja como o som sai aberto, como ele sai fácil. E, B, bi. Então é isso que significa. A partir do momento que foram inventadas as vogais, ficou mais fácil escrever e você tem daí as vogais. Então foi lá na Grécia que surgiram as vogais e facilitou o processo de escrita, né? Então, ali surgiu o nosso alfabeto e isso é a história no mundo todo. Mas e no Brasil? Como que surgiu a escrita? Né? Não sabemos. Então, lembram lá que o Brasil veio o pessoal lá de Portugal para cá. O que tinha aqui no Brasil mesmo? Antes dos portugueses chegarem? Quem que lembra? Muito bem, certíssimo, os índios. Os índios já estavam aqui. E a cultura dos índios era oral. Eles não tinham uma maneira de registro, eles não tinham escrita. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever. Mas eles tinham cultura sim. Não foram os portugueses que trouxeram a cultura para eles. Era a cultura dos índios, a cultura dos portugueses. Lá na cultura dos portugueses já tinha a escrita, a leitura, já se tinha livros, já tinham-se escritores, né? E quando eles chegaram aqui, eles olharam e falaram: nossa, que povo sem cultura! Precisamos ensinar uma boa cultura para esse povo. O que eles fizeram? Começaram a catequizar os índios. De que maneira? Só na cultura oral? Não. Pela cultura oral e também na leitura e na escrita. Então, os portugueses ensinaram os índios a ler e escrever. Nem todos, claro. E toda a população que depois tinha aqui, eram muitas pessoas que eram analfabetas. Não sabiam ler e escrever, não sabiam assinar o próprio nome, né? Então, não era todo mundo que tinha a leitura e a escrita. Então, precisou ser ensinado, foi muito tempo. O trabalho também, as pessoas acabavam não frequentando escolas para assumir seus afazeres em lavoura, né, para ganhar o seu dinheiro. E assim foi por muitos e muito tempo nesse processo, até que vem para o Brasil a cultura do rádio. Então, lembram lá que nós também já conversamos quando o rádio chega no Brasil, ele traz uma revolução, porque antes era só através do jornal impresso que as pessoas tinham acesso às informações. E quando o rádio chega aqui no Brasil, mais ou menos na década de 20, quando ele chega, todo mundo podia ouvir o rádio. Então, a partir da inserção do rádio no cotidiano das pessoas, é que elas podem ter acesso às informações, porque antes era só através do jornal, né? E nem todo mundo sabia ler e escrever. Então vejam aqui no quadro que a Prof trouxe para vocês verem o desenvolvimento dos meios de comunicação e, por consequência, a informação também. Então lá, ó, 1950 era só a carta, estava em processo ainda o rádio, né? Então lá começa a máquina de escrever, 1960, televisão e assim por diante. E aqui nós paramos em 2005, né? Que dissemina, que é facilitado para todos o acesso à internet, né? Que já fica mais viável para todo mundo ter acesso à internet, chamada de vídeo, mensagens por celular, porque também não era tão simples assim, né? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho
exatamente sobre esses códigos, sobre essa necessidade de códigos, maneiras de escrita diferente por códigos. Então, vou mostrar para vocês aqui que nós temos o código Morse. Vocês já devem ter escutado em algum lugar falando sobre isso. Então, o código Morse é um alfabeto, só que ele era utilizado quando precisava, nas navegações de um país para o outro, transmitir algum recado para outros locais, que era mais rápido do que a carta. Então, ele era um sinal sonoro. Então, era pontinhos e risquinhos. Cada sinal desse representava ou um número ou uma letra. A prof vai mostrar para vocês aqui uma palavra que eu tenho certeza que depois que vocês descobrirem o que ela é, vocês vão adivinhar rapidinho o que ela significa. Então, eu tenho aqui uma palavra escrita no código Morse. Então, olha lá, ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Essa foi uma palavra inventada, que é conhecida no mundo todo, mas ela foi inventada especificamente para a utilização no código Morse, porque ela era rápida de ser digitada, né, no telégrafo, e também era fácil de ser entendida. Então, olha lá qual que é essa palavra. SOS. Você sabe o que significa SOS? Quando você vê nos filmes, às vezes escrevem na areia SOS, né? O que significa? Socorro, né? É o pedido de socorro. Então agora a prof vai colocar para vocês escutarem como que ficaria essa palavra SOS no código Morse, para vocês ver se vocês conseguem ver que é um sinal de ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Não vai falar ponto, 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 traço, traço, traço. É o sinal curto e um sinal mais longo, tá? Prestem muita atenção. Viram só a diferença entre o sinal curtinho e o sinal mais longo? Assim que ficava a transmissão das palavras. Então, era digitado letra por letra no telégrafo e a pessoa ia transcrevendo aquilo que ele estava escutando. Curto, 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 longo, 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 curto, curto, curto. E aí depois ele traduzia para as palavras. Então, essa é a nossa palavra inventada para o código Morse, que até hoje vocês veem, às vezes, nos filmes escrito SOS, que é uma escrita rápida. E a prof descobriu também que dá até para fazer, quando você tiver com muito perigo e alguém que conheça esse sinal aqui, você também pode estar fazendo com a lanterna. Então, você acende e apaga rapidinho a lanterna 3 vezes, aí deixa 3 sinais mais longos, acende, apaga mais longo e depois mais curtinho também. Então, no escuro, você também consegue transmitir esse sinal para alguém que, claro, entenda. Adianta, será que fazer esse código para alguém que não conhece esse código? Então, já é mais difícil, né? Mas ele funciona. Outro código que nós temos também, outro sistema de escrita que nós temos também, que é através de código, é o Braille. Então, vejam só, a escrita em Braille, ela é através de pontinhos também, mas ela não vai ser um sinal sonoro. Ela está impressa para que as pessoas cegas possam estar lendo. Então, no elevador, às vezes, tem escrito, né, em Braille, tem aqueles pontinhos. Na caixinha de sabonete também tem esses pontinhos em alto relevo, assim, e é uma escrita em Braille. A gente olha às vezes e quem não conhece fala, ué, o que será que é esses pontinhos na caixa? O que é esses pontinhos no elevador? Às vezes no banheiro também tem. E você olha e fala, ué, pra quê? Banheiro de espaço público, né? Pra que isso daqui? Então saiba que ali está escrito em Braille. É para quem não enxerga poder ler. Ele vai passando o dedo por cima e ele sabe esse código aqui e consegue compreender. Então aqui a prof escreveu 2 palavrinhas para nós tentarmos decodificar o que está escrito ali. Então vejam, 2 pontinhos, mas ela é uma caixinha de 6 pontinhos, né? Então 2 pontinhos lá em cima para a esquerda.
Então, eu vejo que 2 pontinhos na parte superior à esquerda é a letra B. O próximo símbolo aqui, a próxima letra, né? Venho aqui no meu alfabeto e vejo é a letra O. E a próxima, M. Então, aqui está escrito bom e aqui na palavra de baixo a gente faz o mesmo processo. Vê cada um deles. O que significa? Bom dia. Assim que o cego pode ler, né? Então, é a escrita do cego, é o braille. Também tem uma escrita que foi desenvolvida especificamente para o computador. Eu tenho certeza que você já viu algum GIF ou algum filme que tem esses 01, 01, 01, 01. O que isso significa? Isso também é um código, que é o código binário. Cada conjunto de números desses aqui representa uma letra. E é assim que o nosso computador lê. Se eu for programar o meu computador, não é quando a gente está digitando, não é quando a gente está escrevendo lá no nosso computador que vai aparecer isso daqui. Não, mas ele foi programado para utilizar estes códigos aqui, que é o código binário, porque é feito de zeros e 1. Então, ele só utiliza esses 2 números e é assim que o nosso computador entende. Então, é a linguagem dele, é o código dele, certo? Aí, agora, para eu apresentar o próximo código, eu vou estar convidando para vir aqui na aula comigo a professora Kátia. E vocês vão ver que legal que nós vamos conhecer agora. Querem ver? Então, a professora Kátia veio para nos ajudar a entender um pouco sobre a Libras. A Libras é uma linguagem de sinais que é utilizada para que os surdos possam se comunicar. Então, é a língua deles. O português, eles aprendem depois do que a linguagem de sinais. Então, a prof, ela está traduzindo, ela está interpretando tudo que eu estou falando. Legal, né? Diferente para quem não conhece esses sinais. Vou mostrar para vocês, lá na telinha, o alfabeto que os surdos utilizam para estar se comunicando também. Querem ver? Então, agora, crianças, vamos aprender alguns sinais? Então, vamos conversar com a professora Kátia para aprendermos alguns sinais. Você aí em casa vai tentar também fazer conosco, combinado? Oi, tudo bem? Vamos aprender? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Obrigada! Até mais! Professora, escola, brincar, estudar, amigo, história, geografia. Então, crianças, vamos agradecer a professora Kátia, que veio nos ensinar um pouco sobre a Libras, que é a comunicação que os surdos têm. É a linguagem, é a língua que os surdos utilizam para estar se comunicando com todas as pessoas, né? Obrigada! Até mais!
Vamos então, crianças, vocês gostaram dessa apresentação da Prof. Kátia, da participação da Prof. Kátia? Muito legal, né? É mais um código que nós podemos estar aprendendo. É mais uma linguagem, uma língua que nós podemos estar aprendendo e conversando com as pessoas surdas, ok? Então, vamos lá para concluir a nossa atividade sobre os códigos. Vocês conseguiram descobrir alguma dessas palavras? Então vamos lá. Essa brincadeira aqui, ela já tem algum tempo. A Prof. trouxe alguns símbolos aqui para vocês aprenderem a também estar se comunicando em códigos. Assim como a Prof. também já brincou e tenho quase certeza que a mãe de vocês ela vai saber ler isso daqui, tá? Então vamos lá. Funciona da seguinte maneira. Essa letra aqui se parece muito, vocês conhecem ela, não conhecem? Ela só está do lado contrário, então eu vou inverter ela aqui, ok? Então vou colocar ela do lado certo. Essa aqui, a segunda, vocês também conhecem, ela só está do lado contrário, então aqui. E essa? Também só está do lado contrário, é a letra L. Muito bem, e aqui que vem o segredo do nosso código. A letra K, ela está substituindo as vogais. Muito bem, professora, mas nós temos 5 vogais e aí todas têm, a única diferença é esses riscos que tem na parte de cima. Como é que eu vou saber qual vogal que é? Bom, então a gente sabe que a letra K são as vogais e que nós temos 5 vogais. Cada risco desse representa uma ordem nas vogais. Então, se ela tiver só um risco, significa letra A. Então vejam aqui a última, ó, um risquinho só, letra A, vogal A. Quando tem 2 risquinhos, A, E. Veja que nós estamos falando de vogal. A, E. Agora está muito fácil. Escola. Vamos ver a letra K, essa outra vogal então. A, E, I, O. E aí você substitui. Fácil, não é? Muito tranquilo. Agora vamos fazer essa aqui de baixo. Você já aprendeu como fazer. Vamos primeiro ver as consoantes que a gente já conhece, que está mais fácil. Então aqui a letra L, que você já conhece, e a letra N. Essa aqui estava muito fácil, porque eu deixei até a letra certinha para vocês já. Vamos ver agora as vogais. Então aqui são vogais. Lembra que eu sei a ordem da minha vogal, a letra que vai ser pela quantidade de risquinhos que tem em cima. Um risquinho, vogal A. Próxima, A, E, I, O, U. Próxima, A, E, I, O. E agora eu coloco aqui. O que está formado aqui? Aluno. Vamos lá para as nossas 2 últimas palavras. Vamos traduzindo já inteira, sem traduzir as consoantes por primeiro. É uma vogal A, E. Essa aqui tá fácil, é só virar. Letra C também. Letra R. Aqui, vogal A, E, I. Aqui tá de ponta cabeça. E aqui, letra A, vogal A. Só tem um risquinho em cima, certo? E essa é uma das maiores invenções que nós temos, que é o sistema de escrita, certo? Porque a partir daí que os povos conseguiram se comunicar e estar perpetuando o conhecimento, não se perdendo através da cultura oral. Então hoje você tem livros que você tem o registro do que já aconteceu e também você pode estar tentando prever o que vai acontecer para frente, as suas hipóteses para testar se são válidas ou não,
certo? Vamos para a nossa última palavra, vogal A. Consoante só está virada, outra consoante que está virada ao contrário, vogal A, E. Consoante, outra consoante que é só virar, A, E. E, por último, a nossa última consoante. Aprender. Como é bom aprender com vocês, crianças. Eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham aproveitado e conhecido esses vários códigos que a prof passou para vocês hoje, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau! Vem aí, arte! Olá, pessoal de casa, tudo bem aí com vocês? Olá, tudo tranquilo? Vamos para a nossa aula de arte? Vamos lá! E agora eu convido a professora Cristina, que vai trazer um assunto muito legal e importante para vocês. Vamos lá? Prestem atenção! Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de hoje. E estamos chegando num momento muito especial da nossa vida, da nossa história, do nosso ano, que é a festa do Natal, não é mesmo? Que esse ano será comemorado um pouquinho diferente. Mas como estamos perto do Natal e estamos numa aula de artes, e como a arte está sempre ao nosso redor, em todos os lugares, o Natal também está presente nas artes e a arte presente no Natal. E é sobre isso que nós vamos ver hoje, o Natal nas artes. Aqui temos a representação, né, de todas as linguagens, o coral, a dança, a pintura, certo? E quando falamos em artes natalinas, a gente já pensa e imaginamos os enfeites das portas, o pinheirinho, mas de onde teria surgido essa ideia? Muito tempo atrás, ainda com Martinho Lutero, quando ele teve essa ideia de pegar um galho seco e enfeitar com velas para mostrar para a sua família como seria uma noite estrelada quando Jesus teria nascido. Então foi isso que ele fez, decorou um lindo galho com velas como um enfeite natalino. Mas muito antes de Martinho Lutero chegar com essa ideia do enfeite da árvore de Natal, nós tivemos artistas que pintaram o nascimento de Jesus Cristo em tela. Lá na Idade Média, quando começou a surgir as pinturas, as primeiras tintas, né, os primeiros artistas, eles retrataram o Natal nas obras natalinas. Então nós podemos observar aqui essa pintura do nascimento de Jesus, do presépio, lá do período do gótico, né? As crianças do 4º e 5º ano já estudaram. Temos também uma imagem do Renascimento, que também mostra o presépio. E aqui, depois do Renascimento, e tem um movimento barroco, que vocês ainda não estudaram, mas que essa é uma imagem que retrata bem, né? A luz refletindo o menino Jesus que acabou de nascer, tá? Então, essa é uma maneira de retratar o Natal nas artes plásticas. Também temos os artistas brasileiros que fizeram esse trabalho lindo e maravilhoso. Semana passada, se eu não me engano, nas aulas de artes, vocês estudaram sobre a xilogravura, não é mesmo? Que é feito na madeira, depois é passado tinta e tiram-se as cópias. Esse artista, o J. Miguel, lá de Pernambuco, também fez uma xilogravura sobre o nascimento de Jesus Cristo. Olha, que a gente pode perceber o presépio, Jesus e Maria, os animais, os reis magos chegando, certo? Então, temos artistas brasileiros que fazem isso também. Aqui nós temos uma pintura do Max Almeida, lá de Maceió. Parece uma pintura de criança, não é mesmo? Mas é um estilo de pintura, a arte naif. E foi um artista brasileiro, nordestino, que também retratou o nascimento de Jesus. E aí eu trago uma curiosidade, uma coisa linda para vocês. Olha só, o que vocês observam aqui? Nós temos os artistas aqui no Brasil que pintam com os pés e com a boca.
porque eles não têm braços. Nasceram com uma deficiência, nasceram por causa de uma doença ou até por causa de acidente, que perderam os braços, perderam as mãos. Mas mesmo assim, eles têm dentro deles a arte, né? Eles são artistas, porque a arte vem da cabeça da gente, vem do nosso corpo, vem da nossa essência. E eles passaram a pintar segurando o pincel com a boca ou com os pés. E olha que arte mais linda que eles fazem. Eles têm uma associação, pode passar, que todos os anos eles pintam motivos natalinos e fazem cartões de Natal. Porque os cartões antigamente eram muito usados. Hoje em dia eles são usados, ainda continua, né? As pessoas não podem comprar um presente mais caro, então oferece um cartão de Natal para as pessoas como um presente de Natal. E esses artistas dessa associação, eles pintam motivos natalinos e eles vendem os cartões como uma forma de sobrevivência, é um salário que eles têm para ajudar no dia a dia da sua família. Então, se vocês quiserem procurar lá, pintores, artistas que pintam com os pés e com a boca. Lindo trabalho, não é mesmo? Também temos dentro da arte no Natal, através das esculturas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, se vocês observarem bem, nós temos aqui Maria, o menino Jesus, tá meio grandinho, né? Mas é o menino Jesus. E aqui vocês podem ver os 3 reis magos que levaram os presentes para o menino Jesus no presépio. E é uma escultura muito antiga que está no museu lá na Holanda, onde nasceu Van Gogh, certo? Então temos a escultura nas artes. Aqui no Brasil, nós temos um artista plástico que chama Oceano Cavalcante. Nome diferente, né? Ele é lá de Minas Gerais e ele também faz a sua arte em escultura, também representando o presépio natalino. Também temos os vitrais, esses também vocês devem ter estudado lá no período gótico. As igrejas mais antigas, lá da Idade Média, eram construídas com os vitrais, com os vidros coloridos, então as janelas representando em suas imagens de Jesus, imagens sacras, né? E aqui a gente tem uma imagem do nascimento de Jesus também no vitral. E aí chegamos nas artes cênicas, que é o teatro. No teatro, as artes cênicas, as histórias natalinas, nas artes cênicas, ela é conhecida como alto natalino. O alto é sempre histórias bíblicas, histórias sagradas que recebem esse nome. Então nós temos os altos natalinos. E aqui, se vocês observarem, é uma cena de um teatro lá do Nordeste. Olhando bem para a roupa deles, será que é uma roupa lá do tempo que Jesus nasceu? Não, né? Olha só, bem diferente, aqui tá parecidinho. E olha a roupa da Maria. Se vocês conseguirem enxergar, ele é todo feito de fuxico. Fuxico é um artesanato feito em tecido que as mulheres costuram e fazem pequenas rodinhas, como se fossem pequenas florzinhas. Olha aqui, ó. E depois vai emendando uma na outra. Então essa já é uma característica lá do Nordeste, né? O artesanato brasileiro que está presente no nascimento de Jesus. Se a gente fosse fazer um desenho do presépio hoje, como será que seria, hein? Eu acho que os pastores teriam máscaras. Será que os bichos também teriam máscaras? Não sei, algo para pensar aí. Quem sabe você pode fazer o seu desenho do presépio nos dias de hoje e mandar pra gente aqui também uma foto. O que vocês acham? Legal, né? E continuando, nós vamos chegar nessa parte que todo mundo gosta, que é a música no Natal, as músicas natalinas, que sempre acontecem com a apresentação dos corais. Tem coral infantil, coral só de mulheres, coral só de homens, coral onde se misturam todas as pessoas, certo? E sempre com músicas belíssimas. Que legal, né, professora Kelly? Como o Natal está presente em todas as linguagens da arte. Isso mesmo! O Natal está presente na música, Na dança nas artes visuais e no teatro. Lembram das 4 linguagens da arte? Vamos ver se eles lembram, professora Kelly? Olha lá. Arte visual, teatro, música
e dança. E em todas essas linguagens da arte, o Natal se faz presente, a expressão artística, as produções artísticas também se fazem presente a respeito do Natal. Os artistas mostrando tudo o que tem de especial no Natal, a paz, o amor, o significado do Natal, o nascimento do menino Jesus que nós comemoramos na religião, expressado através das 4 linguagens da arte, não é mesmo? Isso mesmo. E nós vimos que a professora Cristina comentou sobre cartões de Natal. O que será que é, né, professora Kelly? Natal. Ai, hoje a gente está tão acostumado a mandar mensagem. Os cartões virtuais, lá no WhatsApp, em tantas redes sociais. Mas sabia que bem antigamente, antes de nós termos a mensagem do celular, a mensagem lá no Facebook, as pessoas mandavam cartões assim, igual vocês estão vendo na tela, e assim também? Olha! Que bonito! Elas entregavam um cartão de Natal. Ai, que lindo! Ah, esse cartão é aquele que a professora Cris falou na aula. Olha só! Ai, que lindo! Pintado por artistas que às vezes não têm as mãos, os braços, então eles pintam com a boca, com os pés. Então olha que expressão artística mais especial, né, professora Kelly? Feito por essas pessoas tão especiais, pintado com tanto carinho. Então existem vários tipos de cartões que fazem parte da expressão da arte visual. Não é mesmo? E é uma expressão artística, assim como vocês estão vendo na tela. Aqui a professora está mostrando, ó, tem uns aqui que foi até a filha da professora Kelly que fez, né? Professora Kelly, conte lá um pouquinho para nós. Desenhou, escreveu e colocou a mensagem escrita à mão. Hoje em dia já está tão difícil as pessoas pensarem na pessoa e escrever à mão, então se torna algo assim mais interior, mais coração, pensando na pessoa, desejando alegria, pensando na pessoa. Então isso é muito, muito importante. Trazendo essa mensagem, o desejo, né? Tudo aquilo que as pessoas desejam de bom umas para as outras, colocando ali escrito, né? No cartão, ali a capa do cartão bem linda, feita, né? Como uma expressão artística. Então olha lá. Nós vamos também fazer o nosso cartão de Natal. O que vocês acham? Olha, que legal! Então vamos fazer? Vamos colocar a mão na massa, né? Olha lá o que vocês vão precisar. Vocês receberam aí junto com a folha de atividade uma folha em branco que vocês vão precisar também. Daí lápis, borracha, cola, tesoura, lápis de cor, canetinha, tinta guache, o que vocês tiverem aí, papéis coloridos, tudo que der para usar para enfeitar, né, professora Kelly? Vocês podem deixar separadinho para usar nessa atividade para produzir um cartão de Natal bem lindo. E dessa vez daí vocês não vão ficar só mandando Feliz Natal lá pelo WhatsApp, pelo Facebook, vão entregar um cartão escrito a mensagem de vocês, escrito Feliz Natal, expressando também, além de desejar coisas boas, vai expressar a arte. Olha que legal, não é mesmo? E vamos ver então a atividade que a professora Milene já explicou, agora nós vamos ver que vocês receberam lá na escola de vocês. Vamos criar um cartão de Natal para presentear um amigo ou alguém da nossa família? Pinte e recorte as tiras, depois dobre-as ao meio e cole a pontinha. Organize-as formando a figura do pinheirinho de Natal. Então, dobre uma folha em branco ao meio e cole o pinheirinho. Enfeite-o e depois escreva uma mensagem de Natal para alguém especial. Isso, então olha lá, vocês receberam na folha de vocês um quadro assim com vários pedacinhos assim, vários retângulos, e o pinheirinho nosso depois de pronto vai ficar assim. Então a professora vai mostrar como que vocês podem montar o cartão de Natal de vocês. Vamos ali na mesa para aprender? Vamos lá? Vamos lá. Então, antes de tudo, vocês vão pegar essa folha em branco aqui que vocês receberam e vão dobrar bem ao meio.
assim. Assim, bem certinho, né? Pontinha com pontinha, dobra no meio e ela vai ficar assim, certo? Vai deixar do ladinho, vai reservar aqui do ladinho. Aí, tem a outra parte da folha que vocês receberam com esses retângulos aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão escolher uma cor e vão pintar todos esses retângulos. Pode ser a cor verde mesmo do pinheirinho, mas também não existe só pinheirinho verde, né, professora Kelly? Existe pinheirinho de várias cores. Eu vou pintar o meu de verde mesmo, vou pintar de verde escuro e verde claro. Dá até para sair para fora aqui da linha, porque depois a gente vai recortar. Então pinta, vou pintar aqui esses 4 primeiros dessa cor. Com o giz de cera é mais fácil, mas se você quiser pintar com lápis de cor, também dá. Com tinta, pinta e espera secar, tá bom? Ó, agora eu vou mudar de cor para ter 2 tons de verde. Aí, depois, aí na casa de vocês vão pintar tudo, tá? Pinta tudo, depois que pintar, vai recortar. Aí, vai recortando tirinha por tirinha e vai ficar assim, ó. A professora Kelly já recortou ali pra nós, no passe de mágica, e está recortado. Então, cada tirinha dessa aqui vai ficar assim, certo? E o que nós vamos fazer com cada tirinha dessa? Nós vamos virar a parte pintada assim pra baixo, vai pegar a pontinha aqui, ó, e vai unir lá na outra pontinha. Só que antes de unir lá na outra pontinha, nós vamos passar um pinguinho de cola. Então, coloca ali um pinguinho de cola, só assim um pinguinho, ó, tá vendo? A professora colocou, senão vai lambuzar tudo. E vai juntar as 2 pontinhas assim, ó. Segura um pouquinho, que daí ele já aperta um pouquinho, espera um pouquinho, que daí ele já fixa bem. Ó, fica assim, ó, uma voltinha assim, né, uma ondinha. Ó, tá vendo? Vai fazer isso com todas as tirinhas. Ó, a professora Kelly também num passe de mágica. Tudo recortado. Tá tudo coladinho lá. Colado. Olha quanta mágica acontecendo aqui nessa atividade. É a magia do Natal. É a magia do Natal acontecendo. Isso. Agora aqui, ó. Lembram da folha lá que a gente dobrou ao meio? Essa folha aqui? Lembram? Então, essa folha, na verdade, é a base do nosso cartão. Tá vendo? Aqui dentro nós vamos escrever, vai colocar lá pra mamãe, pro papai, pra avó. Pensa que legal a tua avó ganhar ou o vovô, né, professora Kelly? Querido vovô, quero desejar Feliz Natal. Olha que legal ali, a professora Kelly vai mostrar a escrita dentro do cartão, olha lá. Então aqui é a capa. Lembra o que a gente mostrou ali no começo da aula? Tudo feito à mão, ó, o desenho, a pintura. Não foi nada comprado, né, professora? A única coisa que foi esse papel, mas pode pegar um outro papel que tem em casa. E o que a professora Milene falou lá, escrito, ó, vai pensar aqui, ó, peguei o que a minha filha fez pra mim, olha lá. Ó, mamãe Kelly, olha que E aí lindo. pensou e escreveu a mensagem. E é tão emocionante quando a gente recebe um cartão assim, porque a gente sabe que a pessoa pensou, né, na gente, pensou com carinho, e o que está escrito aqui com certeza vai mexer com a pessoa, com os sentimentos da pessoa. E não pode esquecer no final de colocar o nome, né?
coloca o teu nominho lá para a pessoa saber de quem que é o cartão que ela está recebendo. Se não recebe o cartão, ela vai pensar, mas de quem que é esse cartão que eu recebi, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vocês podem até, dependendo da criatividade, do capricho de vocês podem até pintar antes. Olha, aquele papel é cheio de estrelinhas. Vocês podem pintar aqui, não deixar ele branco, fazer uma margem. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês, a expressão artística que vocês quiserem. Aí, nessa parte aqui da frente, ó, esse aqui é a capa do cartão. A parte aqui, ó, que fica aqui pro lado direito, é o lado que a gente abre, né? Então, aqui nós vamos montar o nosso pinheirinho. Como que nós vamos montar? Ó, vamos colocar primeiro sem colocar a cola para vocês verem. Nós vamos começar com 5 tirinhas, ó. Que vai ser a base, né, professora Kelly? Nossa, que bonito. Então, nós vamos pôr aqui, ó, vou fazer uma listrinha aqui, ó, quer ver? Colocar um risquinho de cola e vamos colocar aqui, ó, um do ladinho do outro. Olha só, o material assim acessível, né, professora Milene? E olha que bonito que vai ficar bem essa obra lindo. de arte. É uma obra de arte, né? É uma obra de arte. A arte no Natal. Isto. Ó, colei aqui os 5 tirinhas, tá vendo? Olha lá. Que é a parte de baixo do nosso pinheirinho. Agora vai diminuindo. Então, se eu coloquei 5, agora vem 4. Vamos só colocar aqui pra gente medir, ó. 4. Depois vem 3, vai diminuindo. Depois vem 2 e 1 lá em cima, assim, ó. Que bonito. Certo? Ó. Então vou passar cola agora. Porque agora eu já medi, né? Já vi que deu o tamanho. Agora eu vou passar cola. Dá pra fazer uma estrela lá na ponta? Dá pra fazer uma estrela, né? Ó, coloca meio em cima, tá vendo que a professora deixou meio em cima pra fazer a camada do pinheirinho. A cola da professora tá teimosa. Agora saiu. É que o ano tá acabando e a cola tá acabando também. E ela tá cansada também. Ela tá cansada também, ela já quer férias. Olha só. Aí. E fica tão delicado, né? Olha. Agora, 4 vem 3, né? Vamos colar 3. Também em cima, tá vendo que sempre fica uma pontinha em cima? Eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois de tudo colar. Olha só, fica um cartão 3D, professora Milene. 3D, vou passar cola já aqui. Que bonito. Imagine o dos alunos. Vai ficar muito mais lindo, né? Porque eles têm mais tempo de fazer aqui na televisão. A gente tem que fazer rapidinho, porque a aula acaba rápido. Mas aí na casa vocês vão fazer bem caprichado. Se precisar, pede ajuda, né? Para um adulto, para um irmão mais velho. E faz bem lindo. Olha só. Ficou montado o nosso pinheirinho, ó. Aí, como a professora Kelly falou, vocês vão poder fazer uma estrela aqui em cima, colocar, de repente, se você tiver lantejoula, bolinha colorida, papelzinho, quando você enrola assim, deixa coloridinho, vai colocando, enfeitando, né? Vamos fazer aqui uma estrela? Vamos. Vou pegar aqui deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui amarelo. Se você tiver um papel colorido amarelo, também dá para cortar a estrela, né, professora? É verdade. Daí já fica na cor e corta a estrela de amarelo. Dá para colocar, desenhar presentes embaixo da... Dá para desenhar presente. Embaixo da árvore. Dá para fazer aqui, ó, o tronquinho Isso. dela aqui, ó. Olha que bonito.
Bonito mesmo. Dá para escrever Feliz Natal aqui já, né? Dá. Então, vou colocar aqui, vou escrever desse lado aqui. Feliz e desse lado, Natal. E a caneta da professora tá gritando. Olha que lindo. Então, vocês podem fazer bem lindo aí na casa de vocês. Aí aqui dentro não esquece de enfeitar, fazer uma margem, colocar desenho, né, professora Kelly? Isso. E escrever uma mensagem bem bonita. Você pode fazer mais de um, viu que é bem fácil de fazer? Só fazer as tirinhas. De repente vocês têm uns papéis coloridos aí, faz em outros papéis, cola, vai ficar bem lindo. E tenho certeza que quem receber esse cartão vai ficar bem feliz, certo? E vamos então para o final da nossa aula, vamos olhar lá na tela? Vamos lá. Então, com esse cartão de Natal, né, professora Kelly? Isso. Nós queremos desejar aí para todo mundo que está em casa, para os nossos alunos, para todas as famílias, a equipe de professores de arte, quer desejar um Feliz Natal para todos vocês. E um ótimo ano novo. Isso mesmo. Nós vamos continuar nos vendo por aí, né? Nas escolas. Às vezes vocês encontram a gente na rua, passeando, falam: oi, professora, tudo bem? Né? Eu vi você lá no Vai Aprender. Mas saibam que vocês são muito importantes para nós e nós desejamos tudo de bom para vocês, certo? Então, muita paz, muito amor, um abraço, né? Bem apertado. Um beijão bem grande no coração de vocês e até mais, até a próxima. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.